Olá, eu sou Rafael Barros da Silva e eu vou apresentar sobre a incorporação de óleos essenciais em nanoemulsões e seus aspectos dinâmicos e interacionais dos agregados e moléculas incorporadas, como uma prova de conceito. O meu orientador é o professor doutor Marcos Vinícius Canguço Cardoso. Estou fazendo essa apresentação para o Encontro de Saberes de 2024. Primeiramente, vamos determinar o que são óleos essenciais, que nada mais são do que extratos de plantas. Esses extratos normalmente são extraídos através de arraste a vapor, e eles têm uma alta aplicação na indústria de perfumaria para a utilização de seus odores, para a indústria de alimentos, como alguns conservantes, e também para a indústria de fármacos, que seriam utilizados principalmente na aromaterapia. As principais limitações que nós encontramos para os óleos essenciais é a sua baixa solubilidade. Isso se deve porque eles possuem uma baixa polaridade, já que eles possuem uma grande cadeia carbônica que não possuem átomos que possam fazer ligações de hidrogênio com a água. A sua alta volatilidade também é um empecilho, já que são constituídos por algumas moléculas pequenas no meio dessas moléculas de tamanho médio, que acabam volatilizando muito facilmente, assim como também possuem interações moleculares mais fracas, já que são compostos principalmente por óleos. Bom, a proposta que nós temos é utilizar surfactantes como o Triton X100 para a formação de micelas. As micelas nada mais são do que pequenas gotículas que formam no meio do, do meio aquoso com surfactantes. Esses surfactantes eles possuem duas regiões, uma que ela é hidrofílica e uma que é hidrofóbica. No caso do Triton X100, a região hidrofílica que fica voltada para o meio aquoso, ela é a região de cauda do monômero. Enquanto isso, a parte interna da micela ela é uma região apolar. Isso é muito favorável para manter uma energia menor para os óleos essenciais, que no caso possuem mais ligações, mais interações do tipo apolar. Bom, e nós vamos então incorporar esses óleos essenciais nessas nanoestruturas, que são as micelas, para vermos a possibilidade de controlar a sua liberação no meio. O objetivo, então, é incorporar os óleos essenciais e formar as nanoemulsões com as micelas. E para isso também vamos entender a cinética e a dinâmica que envolve a formação dos agregados. Ou seja, o Triton X100, que é o nosso surfactante, ele está em constante troca junto ao meio, que seria os monômeros de Triton que estão espalhados pela solução. Então, nós temos a metodologia que se trata de preparar soluções de Triton X100 em água e preparar uma outra solução de óleo com cloroformo, pois o óleo ele se solubilizaria melhor na água se for adicionado cloroformo. Caso não, ele tem uma alta dificuldade de solubilidade. E depois disso, essa mistura ela é agitada e mantida em espera para a evaporação do cloroformo. Depois que o cloroformo é evaporado, forma-se então as nossas nanoestruturas, que são as nanoestruturas micelares com o óleo incorporado. Uma parte do cloroformo ainda permanece na amostra. E isso pode ser observado quando nós fizemos a análise no DLS, que nada mais é do que uma análise que se incide a luz sobre a molécula, sobre a estrutura, no caso a micela, e ela espalha essa luz em várias direções e podemos analisar o seu tamanho. Nós podemos notar que em 10 nanômetros é onde se formam as micelas, que possuem um tamanho menor. Entre 100 e 1000 nanômetros, mostra a formação de estruturas que podem ter incorporação tanto de óleo quanto de sobras de cloroformo que ainda permaneceram na amostra. Acima desses valores, encontram-se algumas pequenas incrustações que estavam na cubeta. Portanto, nós podemos não considerá-los como uma informação avaliável para a amostra. É possível notar, então, que as regiões em cinza, nós tivemos um decréscimo da proporção de óleo para Triton, de 11% para 5% e para 3%. É possível notar também que a quantidade de Triton na forma de
micela, que seria no caso de por volta de 10 nanômetros, eles possuem uma alta intensidade, que seriam de 12%, 49% e 63%. E com o aumento da quantidade de óleo, nós também podemos notar que formam-se mais dos compostos que estão presentes entre 200 nanômetros e 400 nanômetros, que seriam as micelas já incorporadas. Bom, para o resultado da RMN, nós fizemos a análise de 4 principais óleos que seriam analisados. Mas o óleo que foi o mais utilizável seria o óleo de coco, já que ele apresentava poucos sinais para serem comparados. Aqui nós temos então uma comparação entre o óleo de coco, que é o da esquerda, e o óleo de abacate, que é o da direita. E podemos notar que ele possui menos sinais e esse trata-se do espectro de carbono, ou seja, ele também não possuía deslocamento químico específico de C-O. Concluindo, então, nós temos que a incorporação do óleo na micela foi evidenciada. Também podemos verificar a influência da concentração dos compostos, já que quanto maior o óleo, maior a quantidade de micelas que nós tivemos, as micelas incorporadas. Também observamos a mudança na mobilidade das moléculas, que foi uma análise feita por RMN. Bom, para o impacto social, nós podemos visar futuras aplicações na saúde, avanço em produtos cosméticos e também um avanço em produtos alimentícios. Isso é o que esperamos para estudos futuros. E por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, à CNPq, aos laboratórios de LCMC e LM1 do Cifarma e à PROP, da UFOP.